Versículos 1 ao 4, que nós meditamos na semana passada. Então eu vou ler, e eu disse a vocês que eu gostaria de continuar falando sobre os versículos 5 e 6, não foi? Mas eu quero ler novamente os versículos 1 ao 4 para que recordemos. Então ele diz: todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou no caminho da salvação. Todo mundo está certo. Então diz assim: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Amém? O que nós vimos na semana passada, nesses 4 versículos, eu resumi em 2 pensamentos. Que nós devemos, primeiro, respeitar a Deus e não nos abatermos por causa da prosperidade dos ímpios. Nós devemos, então, respeitar a Deus e não ficarmos deprimidos, desanimados, porque pessoas que não servem a Deus, que não amam a Deus, conseguem riquezas e prosperam na vida. E em segundo lugar, nós devemos ter uma atitude de fé. Vocês estão comigo, gente? Ou estão cansados do feriado? Então veja só, parece que quando tem feriado vocês relaxam, né? Só quero ver se vocês são capazes de dar amém, graças a Deus, só quero ver, né? Vamos ver. Então, vou recordar, vou relembrar, dizer de novo, o que nós aprendemos aqui, que nós devemos respeitar a Deus. Por que respeitar a Deus? Porque Deus nos dá uma ordem, por meio do que Davi está dizendo. Davi está se tornando aqui, ou se tornou aqui, instrumento de Deus para nos ensinar. Ele está nos ensinando uma grande lição. Ele nos ensina que a nossa alma deve se aquietar em tempos de tribulação, em tempos de perplexidade, principalmente. O que são tempos de perplexidade? Tempos em que você não entende o que está lhe acontecendo. Você ama a Deus e não entende o que lhe acontece. Como que uma pessoa pode amar a Deus e estar passando por uma situação tão difícil? Aí você vai conversar com alguém, a resposta para esta pessoa é simples: tenha fé. E nós vemos aqui que ele diz que nós devemos ter fé. Mas a nossa perplexidade se dá em que sentido? Ela acontece em relação a nossa observação. As pessoas que não amam a Deus estão produzindo, estão vencendo, estão crescendo, se desenvolvendo. E as pessoas que amam a Deus, parece que estão sendo tratadas com descaso, com injúrias, com desprezo, com desdém. As portas parecem que não se abrem. Aquele camarada que você sabe que não vale nada, ele recebeu um grande aumento, e eu que oro tanto e que sou fiel a Deus, não recebo um bom aumento, não recebo boa consideração. Isso tudo cria em nós o quê? Inquietudes. Cria em nós perplexidade, desapontamentos. Nós ficamos desiludidos, ou não é? Frustrados, desanimados. E alguns chegam ao ponto de estarem deprimidos. Por isso, então, além de respeitarmos a Deus,
Nós não deveríamos estar entre essas pessoas que se sentem assim. Nós devemos ter uma vida de fé que glorifica a Deus. Portanto, a pergunta que muitas pessoas me fazem é essa: Walter, até que ponto vale a pena servir a Deus, se os que não servem têm tudo o que querem? Veja o que eles têm, e nós que servimos a Deus não temos nada. Mas aí é que está o grande problema. De uns bons pares de anos para cá, o evangelho se tornou completamente alterado. O que tem se pregado desde o final do século XX, ou do século XIX, até agora, século XXI, não é evangelho. Quando nós começamos a dizer que a prova de que Deus está com você é de que você tem bênçãos materiais, que você não tem problemas, que você está vivendo uma vida de mar de rosas. Essa é o que o pessoal pensa. E a maioria das pessoas pensam assim. Mas as próprias pessoas que pensam assim não vivem uma vida sem problemas, porque é impossível. Como é que você vai viver uma vida sem problemas, uma vida de vitórias, num mundo globalizado, economicamente falido? Como é que você vai conseguir viver uma vida de vitórias e de felicidade num mundo onde já começa a dar indícios de falta de água, alimento, saúde? Jesus falou de pestes, Jesus falou de cataclismas, Jesus falou de uma série de coisas, de eventos que aconteceriam, e nós estamos participando deles. Além do mais, nós estamos percebendo a que ponto chega a maldade humana, em nome até da religião, seja Alá, seja Deus, seja que nome é dado. Como o ser humano manifesta a sua maldade, usando a própria religião. E quando nós começamos a olhar as pessoas e começamos a nos aborrecer, porque eles têm e eu não tenho, eu expliquei a vocês a semana passada e quero recapitular, porque eu penso ser importante. Que quando nós começamos a olhar as pessoas que têm e eu não tenho, eu começo a sentir inveja. E é justamente esta inveja que me traz o aborrecimento. Mas o que seria esta inveja, Walter? Esta inveja, quando você vai estudar nos textos originais, a palavra inveja significa imitar. Você quer associar-se aos hábitos de alguém. Você então olha como as pessoas sem Deus conseguem conquistar coisas, como eles conseguem ter prazer na vida, felicidade, o que eles chamam de felicidade, alegria, bem-estar. Então você tenta imitar. Nós estamos vendo muitas pessoas, muitos meninos até, que levantam uma arma. Ou vocês não veem isso, não é? Levantam uma arma, meninos de 11, 12 anos, e eu até disse a vocês que quando o governo fala da maioridade penal, isso para mim não passa de uma zombaria, porque o Brasil é o único país no mundo que nós proibimos essa coisa. Se você vai em outros países, um garoto, se ele empunhar uma arma e dar um tiro, ele vai sofrer punição. Aí vem algumas pessoas e dizem, mas punição não corrige. Meu amigo, toda correção começa primeiramente com punição. Sem punição não há correção. Vocês estão me entendendo? Não existe correção se não existir primeiramente punição. Aquele que comete um crime tem que ser punido. A questão da correção cabe ao governo. Se o governo não é capaz de exercer o seu papel em todos os seus patamares, é porque são incompetentes. É porque eles não estão realmente preocupados com a nação. E nós precisamos orar para que Deus nos guarde, viu? Para que Deus nos proteja no meio de toda essa confusão. E que nós tenhamos coragem para viver a nossa vida de fé com Deus,
mesmo em meio a essa tragédia que nós estamos experimentando. Então, quando nós temos inveja e começamos a querer imitar os hábitos maus das pessoas que são rebeldes a Deus, no que isso vai dar? Nós vamos perder nossa fé, nós vamos perder nossa dignidade, nós vamos perder nossos valores, nós não vamos nos tornar mais úteis para Deus e nem para o nosso próximo, porque nós só queremos ganhar. Mas o pior de tudo é que nós não pensamos como a vida é passageira. Quem está perto dos 60 anos aqui? Pode levantar a mão, tem coragem? Eu estou com 48. Muito bem. Passou ou não passou rápido? Hein? Está chegando lá? Mas me responda uma coisa, chegou rápido? Hein? Chegou rápido ou não chegou rápido? Muito rápido. Passa muito rápido. Você que é novinho, tudo durinho, tudo perfeito, esticadinho, você olhe para o lado e veja o fim que você vai ter. Pois é. Você pode fazer exercício, você pode puxar, você pode esticar. Faça o que você quiser. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma hora a casa cai. E vai caindo. E vai despencando. E as coisas vão caindo e vão despencando. Ora, nós sabemos então que a vida é muito passageira. E que nós, cristãos, enquanto estivermos neste mundo, nós devemos aprender a fazer a vontade de Deus. Por quê? Por que nós devemos aprender a vontade de Deus? Porque somente aquele que faz a vontade de Deus é feliz. Mas eu inverto também a frase. Somente aquele que é feliz em Deus é que se preocupa em fazer sua vontade. Então, uma pessoa que não se sente feliz em Deus, ele não vai se preocupar em fazer a vontade do Senhor. Ele vai sempre procurar soluções mágicas. Hoje a igreja de Cristo, em quase todo o mundo, ela é um conceito assim. Eu vou lá na igreja pedir para que Deus me abençoe. Começa por um aspecto doutrinário errado. Deus não está dentro de quatro paredes. Deus é onipresente, Deus é onipotente e Deus é onisciente. O que isso significa? Que Ele está em toda parte. Eu não preciso ir a algum lugar para pedir que Ele me abençoe. Eu não preciso ir a algum lugar para encontrar uma resposta para a minha situação. Deus está comigo. Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele não disse que estaria conosco somente quando nos reuníssemos. Ele estaria em nós, pela pessoa do Espírito Santo. Amanhã você vai sair para o seu trabalho. Deus está com você em seu carro, no ônibus, no trem, no avião, na rua, em qualquer lugar. Você vai se assentar na sua cadeira e Deus está com você. Você vai ter que tomar decisões e Deus está com você e Ele espera ser ouvido. Mas as pessoas que não creem em Deus, eles não têm esse conhecimento. Eles pensam que Deus está onde existem símbolos de Deus, onde existem marcas de Deus. E não é assim. Foi isso que a religião fez. E é isso que nós estamos fazendo. Quando algum pastor hoje em dia aqui no Brasil começa a fazer essa história de corrente, campanha, vem nesta corrente, a pessoa associa o quê? Deus àquela corrente.
Se ele não fizer aquela corrente, então ele não tem Deus. Se ele não fizer aquela campanha, ele não tem Deus. Se ele não fizer aquela novena, ele não tem Deus. Mas você não precisa de fazer estas coisas, porque Deus está sempre pronto para nos ouvir. Mas antes de Deus realizar alguma coisa, Deus sempre quer nos ensinar como nós devemos viver dentro de cada situação. Porque a vida é passageira. E se você olhar o versículo 2, o que está escrito lá? Que os ímpios, eles vão o quê? O que vai acontecer com eles? Vão desaparecer logo. Se a vida é tão passageira, aquele que não faz a vontade de Deus também vai desaparecer. Então, o que nos resta? O que nós temos que crer? Que nós somos chamados para fazermos a vontade de Deus. Você não pode viver como você quer. Eu não posso viver como eu quero. Eu não posso pregar como eu quero. Eu não posso chegar aqui e simplesmente me transformar num garotinho de auditório, para estimular auditório. Eu não sou orador motivacional. Eu sou um servo de Deus, um instrumento de Deus, para alertar você, para confrontar você com a verdade, para mostrar a você que Deus deve ser respeitado, que Ele deve ser temido, que Deus é grande e ao mesmo tempo Ele é amor e Ele está em nosso meio, realizando sua obra de graça, querendo nos levantar e nos ensinar para que possamos viver uma vida que lhe agrade. Afinal de contas, nós aprendemos com João o seguinte, o título, não é? Eu quero falar com você nesta noite, o que fazer quando os maus prevalecem? Segunda parte. Mas a ênfase vai estar nos versículos 5 e 6. Mas o João, o apóstolo, em 1 João 2,17, diz o seguinte: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre, eternamente. Você sabe o que é o mundo? O que é o mundo? O que é o mundo? O mundo é um sistema filosófico, organizado, que se opõe à verdade, aos valores, aos princípios de Deus. Ele se organiza em várias frentes. Em alguns lugares, a organização gera perseguições físicas. Cristãos morrem. Em outros lugares, como aqui, a perseguição ela é legislativa. Você percebe que o nosso governo, algumas pessoas dentro do nosso governo, querem elaborar leis para que nós não possamos mais falar do que a Bíblia diz. Querem chamar a Bíblia de um livro preconceituoso. Ora, se a Bíblia é um livro preconceituoso, aqueles que nos agridem não são preconceituosos? Não é uma briga de preconceitos? Na verdade, eu não estou dizendo que você não pode viver da maneira que você escolhe. Você é livre, você é dono do seu nariz, mas se você quiser andar com Deus, o caminho é este. A maneira é esta. Se você quer viver para sempre, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida estável, você aprenda a fazer a vontade de Deus. É isto que Deus nos ensina. Por esse modo e por essa razão, Deus espera que nós confiemos nele e pratiquemos a sua vontade. Por quê? No versículo 3, o que está escrito? Confiemos, o quê? Confie em Deus, o Senhor, e confie em Deus e faça o bem. Então, nós não somos chamados apenas para confiarmos em Deus. O que muitos cristãos precisam saber, e vocês que nos visitam hoje devem entender, que
eu não quero esconder nada de vocês, mas todo cristão verdadeiro, ele não é chamado apenas para ter fé em Deus, mas ele é chamado para fazer o bem. E aí a pessoa me pergunta: Walter, o que é o bem? O bem é toda orientação que sai da boca de Deus. Por exemplo, eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei o que decisões você tem que tomar agora. Eu não sei que rumo você deve dar na sua vida. Mas você não pode escolher simplesmente situações para o seu próprio bem-estar. Porque a vida não lhe pertence. Você deve tomar decisões pela orientação de Deus. Vamos supor que você está disposto a chegar amanhã, dizer: amanhã eu vou chegar naquele lugar, vou falar com aquele camarada, umas boas, e ele vai ter que ouvir. Mas Deus está mandando você tomar essa atitude. Se você toma uma atitude, você pode estar sendo o mais honesto possível. E você não estará infringindo nenhuma regra, nenhuma lei. Você não estará cometendo nenhum crime. Mas você estará escolhendo um caminho próprio. Um caminho egoísta. Algo que apenas lhe fará bem. Algo que apenas lhe trará proveito pessoal. Você não se tornará um instrumento de Deus para gerar um clima de amizade e de comunhão e de amor naquele lugar. Ou até mesmo dentro de casa. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então, quando nós vivemos neste mundo, nós precisamos entender que Deus nos chama para fazermos a sua vontade, porque a sua vontade é o bem que falta nesta terra. Se uma pessoa não faz a vontade de Deus, ela não faz por dois modos. Primeiro, ela não quer fazer, porque ela substitui o bem pelo mal. E a segunda forma é que a pessoa não pratica o mal, mas deixa de fazer o que é o bem. Os dois caminhos são errados. Você pode se substituir o bem pelo mal e pode se omitir em praticar o bem. Se você realmente é um cristão, você não deve substituir o bem pelo mal e não deve se omitir do bem. Assim fizeram Adão e Eva. E tantas outras pessoas nas histórias bíblicas, ou eles substituíram o bem pelo mal, ou eles se omitiram em praticar o bem. Vamos dizer que você veio aqui nesta noite pela direção do Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê que está aqui porque o Espírito de Deus tocou você para estar? Que você não estaria numa reunião religiosa, espiritual, se Deus não estivesse tocando você? E outra, você está numa igreja onde eu não fico prometendo mundos e fundos. Então, você não está aqui para ser enganado. Você está numa igreja onde nós abrimos a Bíblia e vamos aprender a palavra de Deus. Vamos crescer, conhecer o caráter de Deus. Então, você está aqui. Qual é o bem que você deve fazer agora? O bem que você deve fazer agora é esse: aprender. E como é que se aprende? Você aprende abrindo o seu coração, ouvindo com atenção, retendo aquilo que Deus fala com você. Nem tudo que eu vou falar vai servir para todos, mas tudo que eu falar irá servir para todos. Cada um receberá uma porção. Cada um receberá uma porção que lhe é necessária.
Deus, na sua onisciência, Deus em toda a sua capacidade poderosa, Ele vai distribuir no seu coração e vai dizer, preste atenção. Mas vamos supor que você está aqui e fica desligado, olhando para lá e para cá, e prestando atenção no que você gostaria de fazer. Isso é o bem ou é o mal? Ou isso é a substituição do bem pelo mal, ou é a omissão do bem? Depende de como você está se comportando. Você pode dizer, eu não quero ouvir esse cara. Então você substitui o bem pelo mal. Mas se você se omite, se você se distrai, e você não se disciplina, o que é isso, senão a omissão? Você deixa de ouvir o que Deus está querendo falar com você. Eu não sou nenhum cara mágico. Eu sou apenas um homem de Deus, que Deus escolheu para ler a Bíblia, para meditar, para orar sobre esses textos, orar pela igreja e dizer para vocês, tomem cuidado com o caminho que vocês estão seguindo. Quando nós queremos optar pelo bem, nós estamos optando pelo quê? Pela justiça. Porque qual é o nosso maior anseio? Olha este país de novo. Qual é o grito que você mais ouve neste país? Senão justiça. Sim ou não? Não é isso? O mundo clama por justiça. O grande rei Salomão, certa vez escreveu o seguinte em Eclesiastes 3,16. Neste mundo eu também reparei o seguinte, 2 pontos. Veja só, reparei o seguinte. No lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Quero que vocês analisem comigo friamente. A liderança de um país, ela deve ser má ou deve ser justa? Justa. A liderança de uma igreja deve ser justa. Mas nós temos reparado que as lideranças, não só em nosso país, mas em todo o mundo, porque você observa isto pelos conchavos políticos, as lideranças não estão agindo com justiça. Vocês estiveram comigo lá em Israel, agora há pouco tempo, e na Turquia e na Europa, correto? Nós estamos vendo que se alguns países se apropriarem da bomba atômica, eles tentarão explodir com aquele Meio Oriente onde está Israel. E alguns países que são poderosos estão fazendo uma política de, como eu poderia dizer, meia boca. Não é bem assim, mas nós sabemos que é assim. Nós não podemos brincar com o fanatismo. O fanatismo existe. E o fanatismo é mau. Nós temos dentro da igreja fanatismo. Ou não temos? Nós temos o fanatismo que diz, você não, para seguir a Deus você tem que ser assim, 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 assim. Uma porção de regras que você fica louco, você não consegue amar a Deus. Uma jovem que é tão bonita entra numa igreja, de repente ela é obrigada a ficar feia. Porque não pode servir a Deus quem quer ficar bonito. Quem quer se arrumar. Quem quer pentear cabelo. Quem quer se maquiar. Quem quer dar um tapa na pele. Na peruca. Não pode. Não pode passar esmalte. Não pode rapar a perna. Não pode cortar o cabelo. Gente, que Deus é este? Como é que você analisa a sua vida com Deus? A sua vida com Deus é analisada como? Através do exterior e não do seu interior.
O que Deus está olhando é o seu interior. Ele está querendo saber como é que você o está vendo. Se você realmente está querendo viver para Ele. Se você realmente quer aprender dele. Se você quer se desenvolver nele. Porque situações vão chegar. Situações que se você ficará perplexo, elas irão acontecer. E não pense que Deus sempre livrará você de vales escuros, porque toda a Bíblia, ela é um ensino de Deus para nós. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vai chegar um momento em que Deus está com você, e você terá que andar juntamente com Ele por um vale parecido a um vale da sombra da morte, onde tudo indica que Deus te abandonou. E isso não é verdade. E aí? Vocês estão muito quietos, né? Parece que eu não estou conseguindo falar com vocês. Eu estou achando que eu não estou conseguindo, como falou o caboclo, alcançar. Muito bem. Quando eu olho então o versículo 4 aqui, que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja, Ele não está se referindo aqui a bens materiais. Sabia disso? Porque você não pode, quando você estuda, pelo menos gramática um pouquinho, você não pode retirar um texto de seu contexto por seu pretexto. Então você não pode criar um pretexto tirando o texto do seu contexto. Você não pode tentar criar uma ideia pessoal desfazendo toda uma ideia. O que é que este homem está dizendo? As pessoas estão cansadas, as pessoas estão aborrecidas, as pessoas que amam a Deus estão achando que Deus os abandonou, que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e esse tempo difícil está fazendo com que as pessoas abandonem a Deus e comecem a ter inveja daqueles que praticam maldades. E eles estão seguindo o exemplo daquelas pessoas. E seus filhos estão se tornando iguais a seus pais. Nós estamos perdendo as nossas famílias. Nós estamos perdendo nossas escolas. Nós estamos perdendo formadores. Nós temos muita informação rápida, mas a formação é sempre lenta. Nós vivemos um tempo assim. E o que o homem está buscando? Ele está buscando algum tipo de quietude, de descanso, algum tipo de resposta que o faça ancorar sua vida em algum porto seguro, que ele possa se sentir firme, mas ele não encontra. Esse tem sido o nosso grande problema. Então eles dizem, não vale a pena andar com Deus. Porque Deus não dá para a gente aquilo que a gente quer. Mas parece uma incoerência. As pessoas abandonando Deus, porque Deus não dá o que quer. E Deus dizendo que vai dar o que eles querem. Mas esse texto está dizendo sobre a inquietude do homem. E não que Deus vai dar a você dinheiro, prosperidade financeira. Porque me parece que se eu não falar sobre estas coisas, você não vai amar a Deus.
Se eu chegar aqui à noite e não dizer para vocês, olha, Deus vai dar para você hoje um novo emprego, Deus vai dar para você muito dinheiro, Deus vai dar para você hoje um grande milagre. Então, é isso que inflama a igreja, é isso que faz o povo amar a Deus, mas não é verdade. A Bíblia diz que o temor, o respeito a Deus, é o caminho pelo qual a sabedoria acontece. Se você não aprender a respeitar a Deus, você vai se perder com todas as coisas materiais que você já conquistou. Se você não aprender a respeitar a Deus, você vai se perder e juntamente com você, a sua família, seus filhos, seus netos. O seu comportamento no presente determinará certos resultados amanhã. O que Deus está dizendo aqui, eu vou dar a vocês a quietude, o descanso, a compreensão que o seu coração deseja diante do seu momento de perplexidade. Por isso que Paulo diz, muitas vezes nós estamos perplexos, mas não estamos desanimados. Como é que uma pessoa pode estar deprimida, em depressão, e não estar desanimada? Se todo mundo diz que a depressão desanima, e eu sempre digo que a depressão não desanima. Quem anda com Deus não precisa ser prisioneiro de depressão. Eu fui prisioneiro de depressão. Eu fui. Tomei remédios de tarja preta, meu amigo. Ficava zureta. E a culpa me parece que era de um tal de Gabiru. Mas, quando eu comecei a compreender como a verdade de Deus funciona, quando eu comecei a compreender como o Espírito de Deus e a Palavra de Deus operam em nossas vidas, a depressão foi embora. Por quê? Porque Deus, em nenhum lugar da Bíblia, Ele vem perguntar para você, eu quero te chamar, mas você está pronto? Você está com algum problema emocional? Você pode ir agora ou não? Ele diz, vá! Quando eu começo a encontrar cristãos que ficam arrumando muita desculpa, dizendo, hoje eu não posso, porque eu tive um sonho, e na visão do sonho, uma nebulosa, e um cavalo, e uma égua, e aqueles filhos de uma égua. Meu Jesus amado, esse cara é enrolador, é mentiroso. Aquele que ama a Deus, levanta o seu coração, crê na verdade, porque ele não vive pela sua força, ele vive pela capacidade que o Espírito Santo dá. Parece que eu preguei tudo de novo que eu preguei a semana passada. Então, mas não me arrependo disso. Deus sempre está nos dizendo, eu estou disposto a ensinar você. Se você perguntar para mim, Walter, Paulo foi deprimido? Foi?
Ele falou que estava perplexo. Mas com as coisas que eu revelava a ele, ele nunca desanimou. E se você estiver andando no meu caminho, mesmo passando por momentos difíceis na sua vida, quando você estiver na perplexidade, você faça o que é direito. Não troque os pés pelas mãos. Acertei? Não passe o carro na frente dos bois. Acertei? E então eu vou ensinar você como você deve agir numa situação e você não estará desanimado. E isso acontece na área dos negócios, na área dos desejos, pensamentos, relacionamentos e prazer, diversão. O que Deus quer é que nós aprendamos a exercitar a nossa esperança nele com paciência. Quando Ele permite que nós passemos por momentos de perplexidade, Ele espera que você tenha paciência. Dê uma lida no versículo 7 do Salmo 37. Diz o quê? Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Significa o quê? Em suma, você está trabalhando em um patamar. Vocês estão comigo aqui? Mas Deus está trabalhando em outra dimensão. É o que muita gente diz, Deus está no oculto. Mas quando eles falam Deus está no oculto, eles não sabem, muitos não sabem o que estão dizendo. Nem sempre Deus diz que nós devemos dizer a uma situação, isso vai mudar imediatamente. É o que nós sempre ouvimos, ou não é? Você liga um rádio e a pessoa está ensinando assim, diga agora comigo, tudo vai mudar, porque é assim que é. Não é nem com ele, porque depois ele começa a reclamar no seu mesmo programa que não tem dinheiro e que as pessoas têm que ofertar para ele. Ele é mentiroso. Tem um camarada que prega no rádio, que o Fausto é fã dele. Quando ele prega, o Fausto chora de emoção. Ele diz lá, meus irmãos, Deus está trabalhando, Deus está chamando 100 pessoas para dar R$1.000. Fácil. Porque esse programa não pode sair do ar. Por favor, tem misericórdia de mim. Ele, há poucos instantes atrás, falava que todo mundo tinha que receber, tinha que agir com fé. Mas quando ele pede dinheiro, ele começa a chorar. Todos nós sabemos que a obra de Deus precisa de sustento financeiro. Não é fácil manter um lugar desses, você concorda? Todos nós precisamos ofertar, termos um certo compromisso. Mas esse compromisso, ele deve existir de acordo com a nossa consciência, o nosso conhecimento e a nossa experiência com Deus. Jamais deve ser usado em forma de barganha. Eu vou dar e se Deus não me der, não dou. Para que eu dê, Deus tem que me dar. É assim que é apresentado. Então nós não temos mais paciência. Nós não vivemos mais cultivando a esperança. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os pregadores da atualidade são contra esse tipo de ensinamento. Porque eles dizem que onde já se viu, quando Jesus veio, ele fez. Fez.
Ele curou alguns. Vocês foram no tanque de Betesda comigo em Jerusalém, não foram? Perto do portão das ovelhas? Quantos ele curou ali? Um. Quantos doentes existiam lá? Centenas. E ele curou um. Quantas pessoas no mundo Deus está chamando? Muitas. Mas quem realmente se achega a Ele? Ao número. E vou dizer mais. O cristianismo que nós deveríamos conhecer está acabando. Por quê? Porque nós perdemos a essência. Nós temos vergonha da essência do cristianismo. Nós chegamos a ter vergonha do que Deus fala e de quem Jesus é. Nós estamos tentando modernizar o cristianismo. E não precisamos fazer isso, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando as coisas não estão indo bem para você, o que você faz? Você pega telefones e começa a ligar. Alô, irmã, tudo bem? Está vendo alguma coisa em mim? Aí, a mulher fala do outro lado, estou vendo um bicho preto aí. Mas já estou, por que todo bicho tem que ser preto? Não é, Roger? Por que não tem bicho branco? Tem urso pardo e urso branco. Então, aí liga para o outro. Porque aquele lá, a ideia é essa, porque eu já vi isso. Deixa eu confirmar. Ou não é assim? Me diga se não é assim. Eu preciso confirmar. Aí a pessoa liga, vê se isso é jeito de confirmar alguma coisa. Irmã, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu estou ligando para a irmã porque eu preciso da sua oração. A irmã ora por mim? Oro. Em nome de Jesus, amém. Viu alguma coisa? Vi. Tem um bicho escuro aí. Eu sabia. Você vê o que a impaciência faz? Em vez desta pessoa estar praticando a verdade, ela está perdendo o seu tempo, enchendo o seu coração com o misticismo. E sabe quando ela irá encontrar alguma solução para a sua vida? Nunca. E Satanás sabe disso. E ele vai manter esta pessoa debaixo desta regra. E ela não irá crescer. Portanto, ela nunca se tornará uma cristã forte, poderosa em Deus, em obras. Então, chegamos aos versículos 5 e 6. Graças a Deus. Ele diz, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que o quê? A sua honestidade seja como o quê? A luz. E com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Vamos ver. Quando eu olho para esses dois versículos, eu percebo que os conselhos do salmista se baseiam em três coisas sobre Deus.
A primeira, que está aqui no versículo 5. Põe a sua vida nas mãos de quem? Ele não diz aqui, ó. Repare bem o versículo 3. O que ele diz lá? Confie em Deus, o Senhor. Mas no versículo 5 ele diz o quê? Ele já chama logo Deus de Senhor. Por quê? Senhor significa aquele que é. Não é aquele que foi e aquele que será. É aquele que sempre é. Quando Moisés disse, Senhor, como é que eu vou falar para eles que tu me enviastes lá no Egito para tirar o povo? Você vai lá e diz, o eu sou o que sou. Aquele que existe, sempre existe, te enviou. Para você, Moisés, existe o verbo no passado, no presente e no futuro. Mas para mim, não existe verbo. Eu sou. Não tem explicação. Outro dia minha netinha falou assim, quem criou Deus? A resposta é, ninguém criou, ele sempre é. E isto é uma questão de muita perplexidade, que eu vou entender somente quando chegar na eternidade. No entanto, enquanto eu vivo minha experiência com aquele que é, eu tenho as convicções de que Ele é, pelas obras que Ele realiza na minha vida. E quando eu olho para vocês, eu vejo Deus realizando obras maravilhosas em suas vidas, em transformação. Não há como negar que Deus não existe. No versículo 5, parte B. E se Ele é Senhor de todos e também da história. Deus é soberano na história porque Ele é Senhor. Na parte B diz o quê? Confie nele e Ele o ajudará. Significa que Deus é aquele que dá a verdadeira ajuda. E quando eu olho no versículo 6, vamos ler de novo? Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua casa brilhe como o sol do meio-dia. O que é isto senão integridade? Deus honra uma vida de integridade. Então, há 3 coisas aqui que o salmista nos mostra sobre Deus. Primeiro, Ele é o Senhor. Ele é soberano. E por isso ele precisa ser respeitado. Em segundo lugar, Ele é quem dá a ajuda. O Senhor nos ajuda. E em terceiro lugar, Deus honra uma vida de integridade. Então, primeiro, permita que Deus seja soberano na história da sua vida, meu irmão. O que eu devo fazer quando os maus prevalecem? O que eu devo fazer? Pessoal, vocês estão dormindo. Não é possível. Tchau. O que eu tenho que fazer quando os maus prevalecem? Vamos todos ler? Atenção, crianças. 1, olha o titio, hein? 1, e é 2, e é 3. Permita que Deus seja soberano na história da sua vida.
Nós sabemos de uma reunião que foi feita por meio de uma igreja, que é a campanha para determinar Deus, e a campanha era assim, o slogan: colocando Deus contra a parede. Bacana. Parece uma coisa de fé. Desde quando você tem a capacidade para determinar alguma coisa? Como ensinam por aí? Como é que se determina? Quais são os elementos que nós precisamos para determinar alguma coisa? Pode falar, Mary. Espera lá, eu vou descendo aqui, porque senão eu não ouço mesmo. Você fala baixinho, só porque está do lado do cabeludo aí. Fala, Mary. Poder para determinar. O que é necessário para determinar? Autoridade, exigência. Mas eu digo assim, elementos pessoais para você determinar alguma coisa. Eu vou determinar um caminho, eu vou determinar um futuro, o que você precisa para determinar? Você precisa ser soberano. Dono do seu nariz. Que outro elemento? Elemento psicológico, por exemplo. Acreditar. Você precisa acreditar que está fazendo a coisa certa. Ou não é? Você não acha que conhecimento é importante para determinar? Muito bem. E quando você diz a Deus assim, nas orações, como algumas pessoas fazem, eu determino. Você está aplicando estas coisas a quem? A quem é maior que você. Como isto é possível? Se você está determinando que Deus faça alguma coisa, você não está tentando aconselhá-lo a fazer algo. E o apóstolo Paulo ensina o seguinte: quem são vocês para aconselhar Deus em alguma coisa? Então, todas as vezes que alguém for ensinar você sobre esse negócio de determinação, você caia fora. Porque isso não é coisa boa, isso é coisa carnal, satânica. Isso não vem de Deus. Porque você não pode aconselhar a Deus. Deus tem que ser o soberano. Os antigos reis e imperadores dos grandes reinos e impérios, eles chegaram a se considerar como divindades. Porque não existia abaixo deles alguém que pudesse se opor às suas ordens, ou não é verdade? Eles chegaram a acreditar que eram senhores dos senhores. Que eles eram reis sobre os reis. Mas o que aconteceu a eles? O que aconteceu a todos os impérios e reinos que se levantaram neste mundo? Caíram. Vocês que foram comigo na Holanda, que sinal de cristianismo você encontrou lá? Vocês que andaram na Turquia, que sinal de cristianismo vocês encontraram lá? Se vocês vão para Genebra, vocês não encontrarão sinais do cristianismo. Na Alemanha está sumindo, na Inglaterra está desaparecendo. E em outros lugares onde existem muitas igrejas, o cristianismo não passa de uma falácia. Uma grande mentira. Onde só se busca quantidade, movimento de massas, manipulação. Quando nós falamos que Deus deve ser o Senhor de nossas vidas, o salmista está dizendo que Deus deve ser o quê? O chefe,
O governador, aquele que administra o quê? Nossos desejos, atividades e negócios. Quando diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, o que significa a palavra caminhos, se não desejos, atividades e negócios? Como é que você está alimentando a sua alma? Do quê? Do que você está, ou como você está estruturando a sua forma de pensar? Como você está exercendo a sua atividade? Você exerce sua atividade simplesmente para conseguir o que quer ou com respeito a Deus, esperando que aquilo que venha a você venha com as suas bênçãos? Como você está lidando com os seus negócios? Tendo como base a verdade, a dignidade e os valores? Ou a corrupção? Como pessoas conseguem ficar milionários em tão pouco tempo? Vocês estão aprendendo os caminhos aí. Parece que vale a pena. Só parece. Mas eles vão desaparecer. Vocês não podem se esquecer que 1 ano para Deus, ou 10.000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 10.000 anos, 1 milhão de anos. Tudo é muito rápido. Nós precisamos ficar calmos. Em momentos de perplexidade, quando Deus parece que não responde para nós e permite que você, parece que vai se encontrar com o caos. Você se lembra a história de José, filho de Jacó? Imagine aquele rapaz sendo amado pelo seu pai, recebendo revelações de Deus, que maravilha! Mas de repente ele foi vendido para uma caravana e depois para os egípcios. E lá no Egito ele ficou vários anos na prisão. Injustamente. Ele não podia imaginar que Deus estava fazendo isso. Mas na concepção das pessoas, nós dizemos, é o diabo, expulsa, expulsa, manda embora. Será que não houve ninguém que orasse por José naquela época? Você acha que Jacó não orou por ele? Você acha que pessoas, amigos dele, achegados a ele, não oraram junto com eles? Deus, devolve José, onde está esse menino? Ah, mas o bicho morreu. Matou, e ele morreu. Você acha que José não orou? Deus, faça como meu pai me acha. Revele, o Senhor me revela tantas coisas. Revela para o meu pai onde eu estou. Mostra o desespero de um lado e de outro. E Deus cruzou os braços. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava abrindo uma porta que não seria aberta por outro método ao seu povo, para que eles entrassem no Egito e formassem ali dentro uma nação. E conhecessem, por experiência, os costumes pagãos. Quem não conhece a história de Jó? Um homem temente a Deus. E que de repente perde seus filhos e a sua riqueza. A ponto da sua mulher dizer, Jó, negue a Deus, amaldiçoe a sua vida e morre. Mas a Bíblia diz que Jó se tornou muito rico e as suas filhas foram as mais belas de toda a terra. Deus mudou a sorte de Jó. Mas por que Deus permitiu que ele passasse tudo aquilo? Para que nós aprendêssemos alguma coisa.
E a história de Ana? A mãe de Samuel. Uma mulher estéril que vivia sendo espizinhada por Peniel, não é isso? Penina, olha. Penina, e o tempo todo ela dizia, a minha vida não vale nada. Mas um dia ela resolveu, foi orar. E era o momento. E Deus lhe deu um filho. E ela pegou a criança que ela sonhava tanto em ter e levou para o sacerdote e disse, eu quero que ele fique no templo e vocês vão criá-lo. E ele foi o grande Samuel. Com quem Deus falava de uma forma extraordinária. Desde criança, ouvia-se Samuel pequenininho e Deus falava, Samuel. E ele ia lá no sacerdote e falava, o senhor me chamou? Não, eu estava dormindo. Volta para a cama. Samuel. Ô sacerdote Elias, o senhor está me chamando? Não, meu filho, volta. Vai lá dormir, não está sonhando. Samuel. E ele vai lá, eu sou de novo, está me chamando? Aí ele disse, Samuel, eu já sei o que está acontecendo. É Deus quem está te chamando. Quem não conhece a história de Esther? Uma judia qualquer, que se transforma rainha da Pérsia. Ela mal sabia o que Deus estava fazendo na sua vida. Ela foi colocada lá para salvar o seu povo do extermínio. Quem não ouviu falar de Daniel? Que abria janelas e orava, ó Senhor, faça-nos voltar para Jerusalém. Ele foi aonde? Para dentro da cova dos leões. Quando ele estava a caminho, amarrado, ele dizia, é o fim. Quantas vezes nós dizemos que é o fim? Mas não é o fim. Lá dentro, os leões não puderam atacá-lo, porque o anjo do Senhor já estava lá de prontidão. E na mesma época de Daniel, por que não falar sobre Ananias, Misael e Azarias? Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o rei Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, os lançou para dentro de uma fornalha 7 vezes mais quente que o normal. E ele olha para os seus soldados e diz, nós não lançamos 3 porque eu estou vendo 4. E o 4º homem tem a semelhança do filho de um Deus. É isso que nós não vemos. Você não está sozinho, você sempre está em dupla, porque o Senhor está com você. Você não deve permitir que o seu desespero se torne o senhor dos seus desejos. Você não deve permitir que o seu desespero permita o quê? Que Deus não permita que Deus interfira em sua vida. Você não pode permitir que o seu desespero de momento te faça agir pela força e de modo inconsequente ou impulsivo. A Bíblia diz que nós devemos buscar conselho. Que você não pode sair por aí, dá o passo da fé, irmão. Isso é coisa de louco, de esquizofrênico. Você não pode permitir que o seu desespero o leve a comparar a si mesmo com outras pessoas que estão vencendo, porque você não sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes eu já vi vários garotos dizendo assim, não dá para viver na minha casa, você não conhece meu pai e minha mãe. A casa do meu amigo, sim. Não. Deus te deu o pai e a mãe certo. Porque Ele
Deus está trabalhando na sua vida. Mas seus pais realmente podem falhar. E ai deles se falharem. Porque nenhum filho pertence realmente a um pai e a uma mãe. Eles são a herança de Deus. É necessário que todo pai e toda mãe entenda isso. Que a educação de um filho é para que ele tenha uma vida que glorificará a Deus. Cansei você já? Na verdade, Deus quer ser o soberano, porque Ele é o soberano. Não foi Ele quem errou, fomos nós que erramos. Nós é que temos conduzido este mundo ao caos. Não é Deus que tem conduzido este mundo ao caos, somos nós. No Salmo 10, o salmista diz: ó Senhor, Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Muitas pessoas em tempos de perplexidade oram dessa maneira. Deus não vai matar ninguém por orar assim. Mas quando você lê o Salmo 10, você vai descobrir que o salmista, ele inicia assim, mas ele muda suas palavras, porque ele sabe que Deus está presente e quer orientá-lo. Por que você está tratando com tanta maldade determinada pessoa e outra não? Por que você está desprezando tanto uma pessoa e outra não? Você chama isso de bem? Você está praticando o mal. É Deus que está orientando você? Por que você abandona a sua família e se mete em conversas malucas em lugares onde você nem deveria estar, com gente que você não deveria estar? Por que você está seguindo caminhos que não trazem edificação? Porque você não está permitindo que Deus seja soberano em sua vida. Por isso, em segundo lugar, confie sempre em Deus e na sua ajuda. Se você aceita a soberania de Deus, aceite a sua ajuda. Deus sempre nos dará o necessário. Como diz aqui, ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Significa que Ele nos dará o necessário para perseverarmos nesse caminho de perplexidade. Muitos cristãos não gostam de ouvir isso, mas têm que aprender que a perplexidade existe na vida cristã. E que às vezes Deus vai usar a sua vida e vai colocar a sua vida numa situação em que você não entende, porque Ele está trabalhando ao redor a fim de abençoar não só você, mas outras pessoas que estão acerca da sua vida. Nós honramos a Deus quando nós confiamos nele. Mas eu reconheço que há momentos em que o Espírito de Deus nos diz, repreenda, principalmente quando nós estamos lutando contra o inimigo. Deus não vai dizer toda hora para você ficar sendo chicoteado pelo inimigo. Então alguém diz, mas isso graças a Deus não acontece. Acontece. Exemplo, Paulo. Paulo foi esbofeteado por um emissário de Satanás, e Deus diz, não vou tirar, porque a minha graça te basta. Você vai ter que aprender a conviver com isso. E Paulo descobriu que quando ele era fraco, é que ele era forte. E por fim, meu irmão, seja íntegro, a fim de honrar a Deus e ser honrado por Ele.
A grande questão, perdemos o nosso tempo quando vivemos de modo íntegro para Deus? Se você quer viver de modo íntegro para Deus, você não irá alcançar tudo o que quer. Possivelmente não. Porque o mundo alcança o que quer por meio de corrupção, mentira, engano, falsidade. Mas o Filho de Deus tem as coisas que Deus lhe dá e essas coisas são abençoadas. Veja só, eu lembro que quando eu estudava, fazia o seminário, eu saía da Lapa a pé, ia até o centro da cidade, na Praça Marechal Deodoro. O sapato durava tanto, a roupa durava tanto, e pessoas que compravam, a roupa não durava nada. Eu via milagres na minha vida. Às vezes o pouquinho de dinheiro que entrava, nós fazíamos tanto, porque era abençoado por Deus. Hoje você recebe mais e não dá nada, porque não tem uma vida abençoada. Comece a colocar sua vida nas mãos de Deus. Comece a viver de modo íntegro. Peça que Deus te oriente e procure viver de modo honesto, não só para Deus, mas para abençoar outras pessoas também. Lembre que Jesus foi caluniado e injuriado, porque às vezes a nossa integridade será zombada. As pessoas dirão assim, mas como você pode querer ser honesto? Você é um tolo. Disseram isso de Jesus também. Você é um tolo vivendo assim. Quem olhasse Jesus andando por aquelas vielas da rua, com aquela cara parecendo um monstro ensanguentado, não podiam ver Deus por trás daquilo. Ele era zombado e rejeitado. Mas hoje você pode realmente ver Deus naquela história, porque foi Deus quem o levou para a cruz. E mesmo na cruz, quando ele deu o seu último suspiro, as pessoas que estavam ali disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Jesus deu o maior exemplo de um Deus que é soberano. Jesus deu o exemplo de que você pode confiar na ajuda de Deus, porque Ele sustenta a sua vida para que você realize os seus planos, e você é abençoado por Deus, porque Jesus também deu o exemplo de que quando nós honramos a Deus, somos honrados por Ele. O grande problema nosso é que temos medo. E temos um cristianismo fajuto, mentiroso, na mão desses apóstolos que nunca viram Jesus. Como é que um cara se intitula apóstolo sem nunca ter visto Jesus cara a cara? Pois é isto, esta é a primeira condição para ser um apóstolo. Segundo a Bíblia, que nesta noite de ensino você possa sair daqui entendendo que às vezes Deus vai trabalhar na sua vida de um modo estranho. Mas Deus está lá. Você pode não entender. Você diz assim, eu não quero ficar nessa situação. E você vai procurar gente para orar, e orar, e orar. E você não vai sair daquela situação. Porque Deus está querendo que você enxergue algo. E você está buscando respostas. E se você confiar no Senhor e praticar a verdade, Deus dará as respostas que o seu coração deseja. Por que você está nesta condição em que está? Por que você perdeu o que perdeu? Por que a sua vida deu um giro violento? Você não sabe explicar. Se você for atrás simplesmente das pessoas que dizem, não, pela fé, em nome de Jesus, toma posse. Você nunca vai explicar nada na sua vida. Eu acho que a pior coisa neste mundo é viver sem poder entender ou dar explicações. Por que você é o que é? Se eu perguntar na bucha para você que está aqui, por que você quer ser cristão? Qual é a resposta que você me dá? Dependendo da sua resposta, eu vou dizer o cristianismo é uma mentira.
Mas se você for convincente, se você for convincente, se você tiver convicções, se você me der respostas valiosas, eu vou avaliar, eu vou parar, vou sofrer um impacto. Eu estou pregando o que eu creio. Eu estou falando o que eu creio. Não quero encher sua cabeça com bobagens. Não quero que você saia daqui dizendo, não, amanhã, essa semana, Deus vai me dar tudo que eu quero. Como aquele livro Quarta Dimensão. Já viram aquele livro? Você quer casar? Quero. Que tipo de noiva você quer? Eu quero uma loira alta, esguia, olhos verdes. Ou então eu quero uma morena, bonita, olhos azuis, cabelo bem escuro. Então engravide. Como? Pense. E ele começa a formar esse quadro. Você está vendo o rosto dela? Tô. Você está vendo a cor do cabelo dela? Tô. Como que ela é? Bonita. Agora creia que Deus já está te dando. Ela já está dentro de você. Agora seu sonho vai saltar para fora. Porque os seus sonhos não podem morrer. Meus ou os de Deus? Tem gente que sonhou com uma miss. E recebeu uma bucha. Ou uma bucha macho. Então, veja só, não é assim. A vida não é assim. Nós temos que nos preocupar em fazermos o que Deus quer. Não fique preocupado agora, meu irmão, se você não está entendendo, é a fase da sua vida. O que você precisa compreender é que Deus está trabalhando. E é isto que você precisa buscar. E enquanto você busca isto, busque fazer a vontade dEle. Compreendeu bem? Não saia como louco buscando respostas. Por quê? Porque você está vendo? Você está vendo? Isso é coisa de louco, de gente esquizofrênica. Jesus, por acaso, deu alguma ordem para você fazer isso? Não. Os apóstolos ensinaram você a fazer isso? Não. E por que faz? Porque uma igreja pentecostal, como nós somos, ensinou você que isso era uma prática verdadeira, quando na verdade não é. Isso é prática da macumbaria, da adivinhação. E Deus diz, não haja no meio de vocês adivinhos. Significa que você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E se você puder, eu quero terminar lendo Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Acharam? Diz assim, no livro de Filipenses, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha a atitude de Jesus. E olha o que Paulo diz. Tenham entre vocês o quê? O mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Então, nós devemos pensar como Jesus pensava, não é? Vamos lá. Ele tinha a natureza de Deus. Versículo 6. Filipenses 2, versículo 6 agora. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Isto é, quem é soberano? Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. O que nós devemos ser? Servos. Tornando-se assim igual a quem?
então nós devemos ser pessoas comuns. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi o quê? O que nós devemos ser? Humildes. E o que mais ele fez? Obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Quer dizer, nós devemos ser humildes e obedecer a Deus. Ainda que essa obediência nos leve a um tipo do quê? De sofrimento. Se você é cristão, você tem que aprender a sofrer. Não tem como. Leia Hebreus capítulo 11. E você vai ver. Por isso, olha só agora. Então, nós sabemos como devemos ser. Nós devemos não tentar ser Deus, mas nós devemos ser servos. Não é isso? Nós devemos viver a vida comum do ser humano, com humildade e obediência a Deus, ainda que nossa obediência nos leve ao sofrimento. E agora, por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Por que, Walter, passei por tudo que passei? Para que você aprenda a pensar como Jesus pensava. Por que Deus está trabalhando comigo dessa maneira? Em vez de você sair correndo, comece a aprender a pensar como Jesus pensava. E aguarde, porque Deus vai honrar você. Não é à toa que Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno Deus os exaltará. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem o eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti.